E aí, falando em julgamento, quem salva, quem não salva, a gente está aqui no Getsemane. Os discípulos estavam dormindo e agora é a hora onde o bicho começa a pegar, né? E está escrito o seguinte: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, porque Judas tinha entregue Jesus por 30 moedas de prata. Né? E aí ele disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: quem nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. E aqui é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de Judas, cara, tem uma passagem, se eu não me engano, quando Jesus está na casa de Lázaro, onde a irmã de Lázaro, se eu não me engano, ela abre um perfume, unge os pés ali, né? Com alabastro. E aí Judas mostra um pouco do seu caráter ali, né? Que como a gente sabe o final, a gente consegue interpretar a intenção dele ao dizer que ele falou algo do tipo: meu, você abre esse perfume que custa 300 moedas de prata? Cara, pô, era melhor você pegar e pelo menos doar para os pobres, ajudar os pobres aqui. E aí quando você olha para isso, parece aquela pessoa hipócrita na internet, né? Que fala: nossa, é tão bem fazer o bem, compartilhando causas e tal, né? E no final das contas tá falando um monte de besteira, né? E a gente sabe que a intenção dele, na verdade, ele era tão ganancioso que ele é quase que, sabe quando você fica salivando, vendo, nossa, eu queria para mim e tal. E isso daqui, olhando pro final, mostra um pouco do caráter de Judas, né? E aí ele realmente entregou por 30 moedas, é muito pouco. Mas ele entregou o quê? A localização? O que é Foi exatamente seguinte, entregar? Ele entregou, porque Jesus, lembra que eu falei, foi até você que tinha perguntado, ou Kaique, não lembro, se Jesus não tinha risco de vida também, que eu até falei, o Pedro já estava armado, eles já sabiam que Jesus estava no vespeiro. Politicamente, Jesus estava evitando Jerusalém, porque ele sabia que lá onde eles queriam acabar com ele. Só que na última Páscoa da sua vida, ele falou: eu vou para Jerusalém. Os discípulos, a princípio, falaram: Senhor, não vamos para a festa religiosa, não vamos. Ele falou assim: não, eu vou, e dessa vez eu vou me proclamar rei. Aí eles já mudaram da oposição para a alegria, porque a grande frustração dos discípulos de Jesus a época toda é que ele não se candidatava. Né? Porque imagina Jesus, rei de Israel. E a esperança messiânica é que o Messias deveria ser um rei governando o mundo a partir de Jerusalém. Pô, então o cara é o cara. Você entendeu? Imagina... Ele tinha poder político. Tinha poder político. Imagina povo, alguém chamando: não, você vai. Não quero. Pô, cara, que desperdício. Você podia... Ele aceitou. A Bíblia não diz isso explicitamente, mas dá pra gente entender pelos diálogos. Eu imagino os discípulos assim: cara, ele aceitou, vamos para lá. E todo o ato dele nesse sentido parecia corroborar com o fato que ele ia tomar o poder. Ele falou assim: olha, vamos para casa de Marta e Lázaro, vou dormir lá, já tinha ressuscitado Lázaro, prepare um jumentinho. E isso é muito interessante, porque o jumento era um emblema. No Oriente Médio, olha que curioso, tinha um código. Quando o rei ia para a guerra, ele ia montado num cavalo. Quando ele ia para uma missão de paz, para ser coroado, respeitado, reconhecido, ele ia no jumento. Tanto é que quando Salomão, por exemplo, foi ungido rei de Jerusalém, ele montou na mula do rei Davi. Para a gente, jumento, a gente pensa num retirante sertanejo, com o jumentinho dele lá. Não, para eles, a jumenta era símbolo de realeza. Jesus dá todos os indícios que ele vai aceitar ser rei. Ele monta no jumentinho, põe a galera toda para subir o Monte das Oliveiras, que você viu lá, e do alto ver Jerusalém lá embaixo. Certamente, quem estava no meio da multidão? Lázaro. Eu imagino, eu não acho que estou pecando em imaginar isso aqui, os discípulos comentando: cara, isso era o domingo de manhã.
2 horas da tarde. Não, vamos imaginar um pouquinho antes. Do sábado à noite para o domingo. Toda a galera já, que foi preparada a comitiva, né? Cara, amanhã, uma hora dessa, eu estou dormindo dentro do palácio. Eu vou ser ministro da economia. Eu acho que você vai ser ministro da pesca, Pedro. Cara, que ministro da pesca? Eu quero ver a cara de Caifás quando Jesus... Porque eles imaginavam assim, Jesus vai levar a multidão, ele vai levantar, ele vai fazer um levante, a galera vai em peso à rua e nós vamos tomar o poder. E não vão ter medo de nada, porque se o soldado romano matar alguém da gente, olha Lázaro aí, ele ressuscita. Se acabar a comida, ele dá. A galera vai estar do lado da gente. Aí não vejo a hora de esfregar o focinho do Caifás no chão. Sabe, o Herodes, vou acabar com a raça de Herodes, quer dar um bicuda no Herodes. Aí Jesus sobe no jumentinho, vai até o alto, lá ele começa a chorar. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Tanto é que quando ele começa a descer, o povo grita uma palavra que as pessoas não entendem muito. Hosana. Mas Hosana e Roshaná. Senhor, salva-nos. É uma expressão aramaica. Senhor, salva-nos. Salva-nos. Baruch rabá beshem Adonai, Roshaná. Senhor, salva-nos. Aí ele desce, entra no templo, não acontece nada. Aí, que frustração. Não aconteceu nada. Ele expulsou os vendilhões, mas depois ficou calado e tudo. Na segunda-feira não aconteceu nada, na terça-feira não aconteceu nada, na quarta-feira não aconteceu nada. Pô, a gente esperava que ele ia redimir o reino de Israel. Aí na quinta-feira, à tarde, mata o cordeiro pascal. Quinta-feira à noite ele come o cordeiro pascal. Na sexta-feira, ele vai para ser julgado. Aí ele é preso e vai ser crucificado. Agora sim, eu posso explicar a questão do Judas. O Judas já estava pé da vida com isso. Sabe? Fulo da vida, né? Para não parecer que estou falando palavrão. Aí o Judas fala o seguinte, olha, eu vou provocar que ele se proclame o Messias. Eu vou dar uma mão para ele. Das duas, uma. Ou ele agora vai ter que... Porque, pô, tá brincando com a gente? Ele veio, armou todo o circo, andou no jumento, todo mundo pensou que ele ia ser o rei, e agora ele dá para trás? Das duas, uma. Ou ele agora morre, eu pego o dinheiro e vou seguir minha vida, não vou perder tempo mais com isso, que ele era ganancioso, já deu isso aqui. Ou, quando os soldados forem prendê-lo, ele vai ser obrigado a soltar os raios dele de poder e tu vai cair no chão. Eu sempre imaginei isso, sempre pensei nisso. Você Porra, entendeu? por que ele não... Faz sentido, né? Das duas, uma. Ou ele é um falso Messias mesmo, não vou ficar perdendo tempo, pelo menos não sai de mão vazia. Ou ele vai agora ser obrigado a fazer alguma coisa, porque ele não vai deixar os caras prender ele e bater nele. Sim, ele é poderoso, né? Aí ele chega no templo e negocia com os caras. Ele já estava negociando com os caras. Ia lá no museu, eu queria um dia que você voltasse no museu, vocês fossem lá, fora da inauguração, porque vocês foram lá, tinha muita gente ali. Eu queria que vocês fossem um dia que tivesse só a gente ali, que eu ia mostrar algumas peças especiais para você. Por exemplo, eu tenho lá as moedas do templo. E tem uma curiosidade interessante, aquela moeda de prata que era dada, que você falou dos cambistas que trocavam e tudo mais, que tem aquele ciclo de Tiro. Algumas daquelas moedas eram cunhadas em Tiro, na Fenícia, o Líbano. Essa moeda tinha a águia de um lado e o rei Melcarto do outro. Então os judeus religiosos tinham um dilema aí, porque ele queria usar aquela moeda no templo, mas ela tinha símbolos pagãos. Aí teve uma briga de Roma com o rei de Tiro, e Tiro foi proibido por Roma de cunhar moedas. Sabe o que os judeus pediram? Deixa a gente cunhar as moedas em Jerusalém, ou perto de Jerusalém. Roma deixou. Aí eles cunharam a mesma moeda em Jerusalém. Só que interessante, eu tenho lá no museu o ciclo de Tiro cunhado no Líbano e o ciclo de Tiro cunhado em Jerusalém. A de Jerusalém está com a águia e o rosto apagado. Que é uma maneira de... Não podia, né, idolatrar. Essa moeda que os sacerdotes recebiam no templo, que era a única moeda válida para ser usada dentro do templo, foram as moedas dadas para Judas. Ou seja, Judas ganhou para atrair Jesus as únicas moedas sagradas que podiam ser usadas no templo. Ele traiu a Deus com as coisas de Deus. E era o preço de um escravo aquilo ali, não era grande dinheiro. Não era interessante. Judas era ganancioso, mas ele fez um péssimo negócio. O que ele ganhou para atrair Jesus? José do Egito foi vendido por 20 ciclos de prata. Não era moeda ainda. Não era moeda ainda,
mas era o equivalente, era pedaços de prata, 20 ciclos. Jesus foi traído por 30. Vocês trabalham com dinheiro. José do Egito estava 1500 a.C. Só a inflação aí, ó. Judas não ganhou nada. Judas fez um péssimo negócio. Então, foi muito bom. E ele trabalhava com dinheiro, Com cara. dinheiro. Com dinheiro. Ele fez um negócio muito ruim, cara. Mas lembra aquilo que eu falei do cara quando ele vai perdendo a sanidade? O Saddam Hussein, o nazista. Mas será que a intenção dele... Óbvio que eu acho que sim, mas é só pra gente refletir, né? Será que a intenção dele foi ruim? Porque a gente estava falando agora sobre a possibilidade de Judas, na cabeça dele... Estimular Jesus a agir. Sabe como você pega um filho e você deixa ele se ferrar um pouquinho, que é para ele aprender, para ele ganhar casca, para ele amadurecer, para ele, de alguma forma, agir, para ele pegar uma raiva e responder. Pô, porque foi tão barato, cara, que não é possível. Pô, como parâmetro, lá o perfume lá da casa de lado foi 300 moedas. Jesus por 30. Cara, não é possível. E era a pessoa mais procurada. Nos dias de hoje é como se fosse a pessoa procurada pelo FBI, pela CIA, por todo mundo. Ele já estava desdenhando tanto de Jesus que ele achava que Jesus já não valia aquilo tudo. Pô, mas Mas será todo que ele mundo não queria estava pegar cego? ele. Não tinha de alguma forma o diabo agindo aí por Pode trás ser, mas o diabo age. Judas? Lembra os exemplos que eu dei, os nazistas, Saddam Hussein. O cara, quando ele fica tomado demais pelo mundo das trevas, ele fica louco. Aham. O Hitler era um louco. Se bem que assim... O Gaddafi era um louco. Esse ponto que você falou é importante, porque uma coisa que a gente não citou é que na última ceia é dito, na hora que ele pega o pão com o molho, que Satanás entrou no corpo de Judas, né? Então, Satanás entrou, realmente e ele saiu pode... disposto a fazer o que ele tinha que fazer. Então pode ter Até sido ali ele isso. estava na dor, ele estava lutando consigo mesmo. Tá. E Pedro também negou a Jesus. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro arrependeu amargamente, Judas não. E como é que foi o processo que você perguntou, né? Como é que foi? Ele tramou o seguinte, lembra que Jesus estava evitando lugares públicos. Ele sabia onde é que Jesus ia orar à noite. E o judeu, quando ia orar, até hoje os judeus usam talit, que é aquele pano que você coloca na cabeça para fazer oração. Além de colocar esse pano na cabeça para fazer oração, esse pano também era usado para proteger você quando estava na estrada, porque tinha poeira, vento, frio, estava meio frio aquela noite. Eu sei que estava porque Pedro estava se aquecendo lá na casa do sumo sacerdote quando ele negou a Jesus. Então estava frio. Jesus certamente estava orando com a cabeça coberta. Judas chegou com a milícia do templo, os guardas do templo, porque nem levou os guardas romanos, não. Judas levou os guardas do templo. Por quê? Jesus poderia ser confundido com outro no escuro. Imagina, a gente quer proteger ele. Dizem, não sei se é verdade, se é lenda urbana, que Saddam Hussein tinha sósias. Sim, é verdade. Que apareciam, porque ele sempre era jurado de morte, que quase todo ditador tem sósia. Jesus também podia ter um disfarçado ali para prender o... Podia. E aí, pronto, era o pulo do gato, porque pensando com a cabeça dos inimigos de Jesus. Se a gente agora não consegue pegá-lo, ele dá fuga e não aparece mais. Eles não viam Jesus como alguém nobre que ia ficar. Eles pensavam assim, ele vai dar fuga. Então Jesus falou, não tem problema não, vocês vão comigo, eu sei quem é ele, eu conheço pelo andar porque eu estou com ele há 3 anos. Quando ele me vir, eu vou chegar e eu vou cumprimentá-lo. E para cumprimentar era normal, até hoje é normal no Oriente, eu já fui cumprimentado com um beijo por homem. Quando ele gosta, você é amigo íntimo, você beija no rosto. Lembra o filho pródigo e o pai? Beijou no rosto? Para ele me beijar, ele vai ter que destapar a cabeça. Eu tenho certeza que é ele mesmo, que não é Pedro, que não é João que está disfarçado dele. Aí aquele que eu beijar, vocês podem ir que é ele. Aí foi, Jesus ainda perguntou para ele assim, amigo, o que você veio fazer, amigo? Aí ele, ô mestre, é com um beijo que você trai o filho do homem? Aí veio o pessoal para pegar e tudo, foi aquele terror. Aí Jesus passou a noite toda apanhando na casa de Caifás até o dia seguinte, e eles tentando arrumar argumentação jurídica para condenar Jesus, porque os judeus não podiam condenar ninguém à morte.